Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando continuidade ao nosso estudo da obra Paulo Estevão, uma retrospectiva, da última semana. Então, nós estamos naquela parte em que o Yoshedeb, ele se vendo ali, no passado ele foi expropriado em suas terras e só sobrou uma pequena chácara, ele foi preso injustamente por uma autoridade romana na época, que era o Licínio Minúcio. Só que esse Licínio Minúcio agora, nessa época que a gente está lendo, ele volta àquela cidade, só que agora ele está com mais poder ainda, né? Então tá a cidade ela está meio tensa, por conta das injustiças aí desse questor, dessas expropriações que praticava e tudo mais. A gente viu que ele andando pela cidade ali, ele foi injustamente agredido pelos soldados romanos, pelos tribunos que trabalhavam aí para Roma, e se sentindo ali muito magoado e triste, ele sabendo da notícia de que ele ouviu, um edital ali, depois de todas essas humilhações, ele saindo do mercado, ele ouve um edital em que foi dito que Roma estaria disposta a ouvir aquelas pessoas que se sentiam de alguma forma injustiçadas, que ia haver a possibilidade, digamos assim, de se instaurar um processo para que houvesse ali defesa e talvez até, quem sabe, uma retratação, uma devolução de algum bem que tenha sido injustamente retirado, E ele acredita nisso daí, ele estava de boa fé, ele achou que era uma esperança, para que houvesse, e até muito ingenuamente, ele acreditou que talvez houvesse uma possibilidade de um romano se retratar perante um judeu, uma coisa que nós aqui que estamos lendo e que já estamos aqui mais de 2000 anos assim para frente, nós sabemos, olhando para trás na história, que isso era simplesmente impossível, Mas ele lá, naquele contexto, ele realmente acreditou que talvez pudesse acontecer, E ele chega em casa e ele compartilha dessa sua decisão com seus filhos. E o Gesiel, que era ali muito ponderado, na verdade os dois, Gesiel, o filho ali mais velho, mais ponderado, já tinha, Então a gente faz algumas análises do que é um espírito preparado, Eu acabei de dizer, nós aqui, no nosso tempo, lendo essa história, sabemos, era impossível um romano, naquela época, realmente reconhecer que foi desonesto, desumano, desleal com um judeu. Nós sabemos isso hoje porque nós vivemos, passamos, lemos, estudamos, conhecemos a história, estamos lendo aqui no livro, essa narrativa. Mas talvez, se estivéssemos lá, talvez tivéssemos essa mesma ingenuidade do Jochedeb. Porém, Estevão não, Era um espírito que estava lá, estava vivendo naquele tempo, mas ele já tinha essa lucidez, ele já tinha essa compreensão, essa maturidade espiritual de saber que não era, que era melhor o pai ficar quieto, era melhor o pai se manter ali submisso, entendendo que seria uma luta em vão, Então o Gesiel dá esses conselhos para o pai, ele tinha essa maturidade, o pai por sua vez não tinha, e nós vamos ver na leitura de hoje essa maturidade espiritual do Gesiel em vários outros momentos, E consequentemente nós também vamos perceber a imaturidade espiritual do Jochedeb também em outras circunstâncias, Então,
eu digo e repito, essa história belíssima, ela é muito mais do que uma história, porque cada frase, cada parágrafo, essa história desses personagens, né, que foram reais, é uma história, são histórias de vidas ali reais, né? Elas nos ensinam, a gente se identifica e a gente pode estar observando em nós mesmos em que ponto nós estamos na nossa maturidade espiritual. Será que nós já estamos um pouco mais lúcidos, né? Como era Gesiel aí nesse período, né? Ou será, né, ano 33 depois de Cristo, acho que é isso que nós lemos, né? Será que nós já estamos espiritualmente falando mais lúcidos, um pouco mais para o lado Gesiel? Ou será que nós ainda estamos, digamos assim, numa certa ingenuidade que é motivada de uma certa rebeldia, como no caso do Jochebed? E muito interessante a gente verificar também na leitura de hoje que ele era um homem bom, né? Era um pai de família, honrado, trabalhador, ele não era desonesto. Nós estamos falando aqui de valores intrínsecos, né? Nós estamos falando de valores espirituais mesmo, de maturidade espiritual. Então, muito embora ele fosse um homem honrado, trabalhador, pai de família, temente a Deus, né, usando esse termo no sentido assim, era um devoto, né, um judeu até ortodoxo ali para a época, fiel, observador, né, de Deus, amava a Deus, reconhecia a Deus, mas apesar disso ele não tinha ainda uma compreensão exata, tanto que em alguns momentos, se o tempo de leitura permitir, nós vamos ver que o Gesiel, lendo as mesmas coisas que ele, tinha uma interpretação muito diferente da interpretação que ele tirava das escrituras sagradas ali dos antigos, né? Então, vamos à leitura, começando daquela parte que nós havíamos parado, em que ele, embora o filho até lê um trecho para ele ali das antigas escrituras, né? Um texto que dizia para que não se rejeitasse o corretivo do Senhor, né? Porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então foi isso que eles abriram nas escrituras, nos provérbios ali, né, no livro Provérbios, e Gesiel fez essa leitura tentando dissuadi-lo da ideia de ir lá reclamar algum direito, né, que ele julgasse legítimo, né? Mas ainda assim ele, se deixando levar pela revolta, pela inconformação. Vamos pensando nessas palavras e olhando para dentro de nós. É um estudo, é uma leitura de uma linda história, mas é um estudo para que a gente aprenda a ver com quem que a gente se identifica nessa história, né? E olha os resultados, o que aconteceu lá, né? Então ele rejeita essas exortações do filho na tentativa de dissuadi-lo dessa ideia e resolve que vai sim, apesar de todos os conselhos, apesar mesmo das escrituras ali na hora que abriu, caiu, né? E a gente sabe que não é por acaso uma frase pronta mesmo, um conselho mesmo do alto, mas ainda assim ele fechou seus ouvidos. Então nós vamos continuar então agora a leitura, né? Feito essa retrospectiva. No dia seguinte, avolumava-se compacta multidão junto ao templo da Vênus popular. Do antigo casarão, onde funcionava um tribunal improvisado, viam-se as luxuosas e extravagantes viaturas que cruzavam a grande praça em todas as direções. Eram patrícios que se dirigiam às audiências da corte provinciana, ou antigos proprietários da fortuna particular de Corinto que se entregavam aos entretenimentos do dia à custa do suor dos misérrimos cativos.
Desusado movimento caracterizava o local, observando-se de vez em quando os oficiais embriagados que deixavam o ambiente viciado do templo da famosa deusa, entupido de capitosos perfumes e condenáveis prazeres. Então, como a gente viu lá no começo da leitura, era uma cidade que estava muito corrompida nos seus costumes, né? Então, esse templo, por exemplo, da Vênus popular, por essa descrição, a gente poderia dizer que era um templo ali da luxúria, da ostentação, né? Da humilhação dos cativos, dos escravos ali, em nome de todos os prazeres e de todas enfim, de todas as manias ali, né, dessas pessoas ali que tinham o poder, né? Então foi nesse cenário, né, continuando a leitura, Jochedebe atravessou a praça sem se deter para fixar qualquer detalhe da multidão que o rodeava e penetrou no recinto onde Licínio Minúcio, cercado de muitos auxiliares e soldados, expedia numerosas ordens. Então ele vai fazer a sua reclamação, embora o filho tivesse tanto aconselhado para que não fizesse, né? Os que se atreveram à queixa pública excediam tão somente de uma centena, ou seja, era um pouco mais de 100 pessoas que tiveram a coragem, né, se atreveram a ir fazer essa queixa. E ele era um desses, o Jochedebe. E depois de prestarem declarações individuais, então eles eram ouvidos separadamente, um a um, né, sob o olhar percussiente do legado, eram um por um conduzidos para uma solução isolada do assunto que lhes dizia respeito. Chegada a sua vez, o velho israelita expôs suas reclamações particulares, atinentes às indébitas expropriações do passado e aos insultos de que fora vítima na véspera, né? Que ele apanhou ali dos soldados quando ele ia para o mercado e quando ele voltava. Então ele conta tudo isso, enquanto o orgulhoso patrício, que lhe anotava as menores palavras e atitudes do alto de sua cátedra, né? Cátedra, o que é como se fosse, não é um trono, mas sabe a carteira do professor, né? Antigamente, nas salas de aula, os modelos de sala de aula, muito antigamente, a mesa do professor ficava numa parte mais alta, né? Assim, na frente da sala de aula havia o nível do piso era um pouco mais alto e ali ficava a carteira, a mesa do professor, para que o professor ficasse ali. Depois, com as mudanças na educação, é que se achou por bem colocar todos ali no mesmo nível, né? Inclusive Pestalozzi foi o primeiro educador que teve a sensibilidade de se abaixar para falar com a criança olhando na mesma altura, né, para tirar do processo educativo essa noção de medo, de submissão e de superioridade de um, mas de colaboração entre todos, né? Então, cátedra, só um parênteses, seria isso, uma cadeira que fica mais ao alto de quem está ali. No caso desses aqui, eles ficavam abaixo se dirigindo àquele que estava acima, né? No caso, o Licínio Minúcio. Então, do alto de sua cátedra, como quem já conhecia de longo tempo a personagem em causa. E sim, ele conhecia. Foi ele mesmo que expropriou no passado, quando ele nem tinha tanto poder, né? Foi ele que tomou ali a maior parte das terras do Jochedebe e o mandou para a prisão, como nós lemos, né? E ele nem tinha tanto poder assim, o Licínio Minúcio. Então, ele olha para ele, tipo, reconhece, né? Então, vamos continuando, olha. Conduzindo novamente ao interior, Jochedebe esperou, como os demais, a solução dos seus pedidos de reparação à justiça. Mas, aos poucos, enquanto outros eram convocados nominalmente ao acerto das contas com o governo provincial, reparava que o antigo casarão se envolvia em grande silêncio, percebendo que sua vez possivelmente fosse adiada por circunstâncias que não podia presumir. Ou seja, todos estavam sendo chamados de modo que
e foi ficando vazio e até silencioso, e ele ia ficando por último, né? Então ele foi ficando por último a ponto dele achar que por algum motivo ele nem seria ouvido, né? Mas não foi isso que aconteceu. Instado nominalmente, ou seja, ele ficou por último, mas ele foi chamado. Instado nominalmente a dirigir-se ao juiz, que era o próprio Licínio Minúcio, né? Ouviu grandemente surpreendido a sentença negativa lida por um oficial que desempenhava as atribuições de secretário daquela alçada. Ou seja, na vez dele, a sentença já estava pronta, né? E foi negativa. E aí a leitura, né, da sentença. O legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de Jochedeb ben Jared, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem com fundamento legal ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. Vejam o que aconteceu aqui. Quando ele expropriou lá no passado, ele não julgava que ainda tinha uma parte a mais, ele achou que tinha pego tudo. Então, quando ele vai agora e faz a reclamação e fala, olha, vocês, né, me expropriaram lá no passado e me deixaram só um pedacinho, né? Então, ele, na verdade, ele foi dar a notícia de que o serviço do passado não foi feito completamente, digamos assim, né? Então, na verdade, ele foi, se ele tivesse ficado quietinho na dele, ninguém nem ia perceber, mas ele foi lá falar, achando, né, foi reclamar ingenuamente, acreditando que Roma, no alto do seu orgulho e do seu poder ali desvairado e da sua força, ele ingenuamente ele foi acreditar que esse questor ia falar, desculpe, foi mesmo, ia devolver as terras, óbvio que não, né? Não só não ia fazer isso, como agora sabia que não tinha pego tudo, então ele agora ia pegar tudo, né? Olha, a decisão inesperada causou intensa comoção ao velho israelita, a cuja sensibilidade aquelas palavras levaram um efeito de morte. Nem saberia definir a angustiosa surpresa. Não confiara na justiça e não estava à procura de sua ação reparadora? Queria gritar o seu ódio, manifestar suas pungentes desilusões, mas a língua estava como que petrificada na boca retraída e trêmula. Após um minuto de profunda ansiedade, fixou no alto a figura detestada do antigo patrício que causava agora derradeira ruína, e envolvendo-o na vibração colérica da alma revoltada e sofredora, encontrou energias para dizer: ó ilustríssimo questor, onde está a equidade das vossas sentenças? Equidade é igualdade, né, justiça. Venho até aqui implorando a intervenção da justiça e me retribuís a confiança, ou seja, ele confiou, né? Ele estava de boa fé, e me retribuís a confiança com mais uma extorsão que me aniquilará a existência? No passado, sofri a desapropriação descabida de todos os meus bens territoriais, conservando com enormes sacrifícios a chácara humilde, onde pretendo esperar a morte. Será crível que vós, dono de opulentos latifúndios, não sintas remorso em subtrair ao mísero velho a derradeira côdea de pão, né? Côdea no sentido migalha, né? A última casquinha do pão, né? O orgulhoso romano, sem um gesto que denotasse a mais leve emoção, retrucou secamente: ponha-se na rua e que ninguém discuta as decisões imperiais. E aí o Jochedeb reclama, né? Não discutir, clamou Jochedeb já desvairado. Não poderei altear a voz amaldiçoando a memória dos criminosos romanos que me expoliaram?
Onde colocareis vossas mãos envenenadas com o sangue das vítimas e as lágrimas das viúvas e dos órfãos esbulhados quando soar a hora do julgamento no tribunal de Deus? Mas, então ele ficou exaltado e ele, né, fala tudo isso. Só que aí no momento, olha, recordando subitamente o lar povoado pela ternura dos filhos amorosos, modificou a atitude mental, sensibilizado nas fibras recônditas do ser, prostrando-se de joelhos em convulsivo pranto e exclamou comovedoramente. Ou seja, bastou ele lembrar dos filhos, a vibração dele já deu uma mudada, né? E aí ele começa a chorar. E ele diz: tende piedade de mim, ilustríssimo. Poupai-me a vivenda modesta, onde acima de tudo sou o pai. Meus filhos esperam-me com o beijo de sua afeição sincera e desvelada. E acrescentava afogado em lágrimas: tenho 2 filhos que são 2 esperanças do meu coração. Poupai-me, por Deus. Prometo conformar-me com esse pouco, nunca mais reclamarei. Entretanto, o legado impassível respondeu com frieza, dirigindo-se a um soldado, não se dirigiu nem a ele, né? Se dirigiu ao soldado, né? Então Licínio Minúcio vira para o soldado e dá uma ordem: Espartaco, para que esse judeu impertinente se afaste do recinto com as suas lamentações, 10 bastonadas. Então mandou supliciá-lo ali, né? Bater nele. O preposto formalizou-se para cumprir imediatamente a ordem, mas o juiz implacável acrescentou: tenha cuidado em não lhe cortar o rosto, para que o sangue não escandalize os transeuntes. Essa era a piedade, né? Bom, de joelhos o pobre Jochebed suportou o castigo e, terminada a prova, levantou-se cambaleante, alcançando a praça ensolarada sobre as risotas disfarçadas de quantos haviam presenciado o ignóbil espetáculo. Nunca em sua vida experimentara tão intenso desespero como aquela hora. Queria chorar e tinha os olhos frios e secos. Lamentara a desdita imensa e os lábios estavam petrificados de revolta e dor. Parecia um sonâmbulo vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus, né? Vênus, uma deusa, e ele como judeu, né? Ele não acreditava em vários deuses, ele acreditava em Deus. Então, para ele olhar para aquele templo representando uma deusa injusta, era muito difícil, né? Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circunstantes com a palavra da condenação. Observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebidos do seu martírio, molemente recostados nas liteiras vistosas da época, sentiu-se como que mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo, entre os pecados que os profetas da sua raça jamais se cansaram de profligar, né? Profligar é destruir e derrubar, né? Com todas as veras do coração consagrado ao Todo-Poderoso. Corinto, a seus olhos, era uma nova edição da Babilônia, condenada e desprezível. Então ele, como um judeu que seguia todas as tradições ali dos antigos, dos seus ancestrais, né, dos povos ali mais antigos, então isso tudo está acontecendo muito depois, né,
Isso tudo está acontecendo muito aqui, já muito depois, não, depois de Cristo. Então ele está remontando a muito antes de Cristo. Ele está se remontando às tradições judaicas lá de antes até de Moisés, né? Então eram as tradições dos seus povos ali, a força dessa ideia de um Deus único, como isso era forte demais nas tradições do seu povo. Então eles acreditavam. Então tinha as histórias dos povos antigos, então ele se recorda ali da Babilônia, né? Então nos livros do Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia que conta a história do povo judeu, conta a história da Babilônia, né? A queda da Babilônia, que ela aconteceu por quê? Lutas sangrentas que existiam, né? Sempre existiam, uns povos conquistando outros em nome de ideais e objetivos. A gente vê isso até hoje, só que a gente não se mata mais assim, né? Não era tão sangrento, mas é assim, é uma ideologia querendo sobrepor a outra, querendo derrubar e tomar o lugar para dominar, né? É uma luta por poder, a gente vive isso até os dias de hoje, lá também existia. Então, na Babilônia, a queda da Babilônia, nada mais era do que ela estava ali ocupada por uma nação que era, vamos dizer, politeísta, e esses hebreus antigos foram lá e destruíram tudo em nome de um Deus único. E eles traziam essa tradição, né? Como sendo ali o desejo de Deus, era a leitura que eles faziam, né? Que a ideia de um Deus único fosse implantada pela força. E quando ele olha para a cidade de Corinto e vê, né, o templo da deusa Vênus, vê os romanos que eram politeístas ali, os costumes pervertidos, corrompidos, quando ele olha tudo aquilo, essa revolta muito grande, ele se revolta, ele se lembra das escrituras, mas ao invés dele tirar o ensinamento, né, de entender as escrituras da forma de ter o entendimento das coisas, mas que as transformações elas venham ali com esforço, com trabalho, com desenvolvimento de virtudes e tudo mais, que era a leitura que o Gesiel, seu filho, tinha, ele não tinha esse entendimento, né? Ele tinha um entendimento, era a revolta, ele ficava revoltado e observando tudo aquilo, ele desejava que acontecesse, ele olhava para aquela cidade como se ela fosse uma nova Babilônia, né? E com um desejo que se ele pudesse, ele faria como foi feito lá no passado, desejando que viesse uma nova força ali do Deus único que destruísse todos aqueles idólatras, né? Superando. Então ele tinha esse desejo dentro dele, ele não conseguia ainda entender a lei do amor, mas a lei da vingança, né? Então vamos continuar que a gente ainda tem mais algum minuto aqui para leitura. De súbito, apesar dos tormentos que lhe perturbavam a alma exausta, recordou novamente os filhos queridos, sentindo por antecipação a profunda amargura que a notícia da sentença lhes causaria ao espírito sensível e afetuoso. A lembrança da ternura de Gesiel enternecia-lhe o peito, galvanizado no sofrimento. Teve a impressão de vê-lo ainda a seus pés, suplicando, desistisse de qualquer reclamação. E, aos ouvidos, ecoava-lhe agora, com mais intensidade, a exortação dos escritos. Então, o Gesiel não abriu lá as escrituras e não caiu lá em Provérbios, né? Filho meu, não rejeites a repreensão do Senhor, né? Então, caiu essa leitura e ele não deu ouvidos, então agora volta, e ele lembrou, né? Então agora volta. Isso aqui é muito interessante para a gente pensar, né? Quando no Evangelho tem ali causas atuais das aflições, né? Causas atuais, ou seja, causas de sofrimentos que a gente promove nessa mesma vida. Então, lá no ensinamento do Evangelho diz assim: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu estaria ou não passando pelo que estou passando agora. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Então, na hora que o filho leu para ele e explicou a passagem dos provérbios para que ele aceitasse, né, e não
aceitasse o que estava chegando para ele sem muita rebeldia, ele fez os ouvidos moucos. E agora que ele sofreu a consequência, que ele se viu ali expropriado do última coisa que lhe restava, aí ele faz essa reflexão. Pela dor ele faz essa reflexão, né? Então, ele lembra do que o filho leu para ele. Olha, filho meu, não rejeites a repreensão do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro, cansado e dolorido. Então, ele estava em conflito. Ao mesmo tempo, ele tinha impulsos. Quando ele pensava nos filhos, ele tinha alguns impulsos, né? Olha que coisa legal isso daqui da gente entender como nós somos, o nosso processo, essa luta íntima, né? Faço bem, faço mal, faço bem, faço mal, faço certo, faço errado, né? Me conformo, sou rebelde. Ele estava vivendo isso. Essa vibração dele ficava oscilando demais, né? Olha, a lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça e para ele impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar, despojado de tudo o que possuía de mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Como lhe viria o pão de amanhã? Sem elementos de trabalho e sem teto, via-se constrangido a peregrinar em situação parasitária ao lado da juventude dos filhos. Inenarrável martírio moral sufocava-lhe o coração. E nós vamos parar aqui, que já deu nosso tempo, mas na próxima semana nós vamos ver o que foi que nesse conflito que ele vivia, né, que a gente está percebendo, um conflito entre deixar de ser rebelde, vencer o orgulho. Né? Pensemos nisso. Ele está vivendo um conflito. Eu faço o que eu sei que eu tenho que fazer. Lá no fundo ele sabe o que ele tem que fazer. Mas a dor, a revolta é maior e ele fica querendo se vingar. Né? Então ele fica entre esse desejo de vingança e querendo até achar que a vingança seria justa, mas ele está num processo de amadurecimento. Quando ele pensa nos filhos, sobretudo em Gesiel, ele se comove um pouco mais nesse sentido. A consciência dele mostra qual é o caminho certo, mas ele ainda está relutante. E nós vamos ver na semana que vem o que ele vai decidir dentro desse conflito de se submeter à vontade de Deus ou continuar dentro da rebeldia. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui ouvindo e acompanhando. Tenham uma boa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.